A importância da presença na comunicação, ela é super importante, porque a gente sente quando uma pessoa não está presente, né? Sabe aquela situação que você está falando com alguém e você está olhando para a pessoa, mas você percebe que ela não está lá, que ela está com a cabeça em outro lugar, né? E quando a gente também se comunica e não está presente, a gente está tão preocupado lá com o que o outro está pensando, o que a gente está falando e tal, a gente não coloca para fora verdadeiramente o que a gente quer colocar. Então a presença, a Amy Cuddy, ela tem aquele livro, né, que fala do poder da presença, ela até conta, né, o quanto que, por exemplo, num cenário de investidores de capital de risco, né, de venture capital, eles ouvindo várias pessoas apresentando sobre os negócios deles, sobre o pitch de vendas, eles de fato se conectaram com aqueles que estavam totalmente presentes, entusiasmados, acreditando no que estavam falando, né? Então, a presença ela tem muito a ver com essa conexão interna dos seus valores, das suas crenças, né? Trazer presença na fala, no olhar, na voz, nos gestos, né? Isso faz com que as pessoas te notem. Se você fala num tom também muito monótono, você não explora a sua postura, a sua linguagem corporal, você também passa desapercebido. Então, a presença na comunicação, ela é muito importante. E tem até esse conceito de linguagem corporal, né? Que ajuda você também a transmitir uma imagem. Então, ter essa consciência, né, estar presente consigo, com o seu corpo, com a sua fala. Tem aí também outros estudos que falam da importância do momento do agora, né, do mindfulness. O conceito de presença ele vem muito do mindfulness, de você estar fazendo aquela coisa naquele momento presente para aquela situação e não pensando nas várias outras coisas, né? E aí esse é a grande mensagem, assim, né? Como a gente está vivendo esse mundo com muito ruído, muita comunicação. O Daniel Goleman, que é um psicólogo, também fala muito sobre isso. Tem um livro dele que se chama Foco, que até eu li, acho que faz uns 7 anos, faz tempo. Até queria reler de novo, mas ele é um livro que ele fala muito a importância do foco, né? Numa sociedade tão massificada, principalmente quem é mais novo, né, quem está começando uma carreira, assim, o quanto que as redes sociais elas dispersam o nosso foco, fazem a gente olhar para o lado, tiram a nossa presença, o nosso olhar para quem somos de verdade, o que nós queremos construir de verdade. E o Daniel Goleman fala muito da importância do foco, de você estar naquele momento, né, de você se concentrar, até para você evoluir como profissional, se tornar bom naquilo que você faz. Você precisa ter concentração, você precisa ter foco. E o conceito que vem até de filosofias orientais do mindfulness, de você eliminar outras coisas da mente e estar presente no aqui e no agora, é fundamental para gerar alta performance, efetividade, resultado. Então, presença é tudo para que a gente absorva, né? Olha também o quanto que a presença, quando você de fato presta atenção numa aula, vai atrás do que foi falado na aula, das referências, se aprofunda, né? Quando você só está assistindo por assistir, mais uma aula, deixa eu fazer aqui mais um curso e tal. Se você não está presente, o que significa não estar presente? É fazer a aula, sair de lá e aí, o que você aprendeu? Putz, o que eu aprendi mesmo? O que foi falado? Deixa eu olhar de novo a aula. Isso não é presença, né? Então, a presença é você realmente sair daquela aula e falar, eu aprendi esse conceito, eu consigo colocar, eu consegui raciocinar que eu vou colocar esse conceito na prática, no meu dia a dia, na minha vida. E quanto mais presente você tá, mais você tira proveito de todas as interações que você vai ter. Técnicas de persuasão, quem apresentou até esse conceito de persuasão foi um psicólogo chamado Robert Cialdini, né? E tem várias técnicas que ele apresenta como persuasão, como, por exemplo, a afeição de você se conectar com alguém que é similar, parecido com você, ou que você quer se inspirar, ou deseja chegar naquele lugar, prova social, tem vários conceitos, né?
Eu queria contar até de um caso de um cliente que a gente realizou, que eles tinham lá, eles estão levantando uma empresa que recebeu captação de recursos, né, de investidores, e eles tinham lá o site deles contando da empresa, do projeto, mas ele não estava inspirador, ele não estava persuasivo, e eles sabiam porque eram engenheiros, eles resolveram naquele momento, para aquele cenário, era mais colocar lá o nome do site, tudo, e a gente fez um trabalho de posicionamento de marca, de branding, e também de desdobramento nesse ponto de contato que era o website, né? E ficou muito legal, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque é um projeto super inovador, assim, que está sendo feito no Brasil por ex-engenheiros da Embraer. Eu posso até falar, porque a gente contar, né, desse case, porque a gente até pediu para contar, é algo tão inspirador, né, saber que a gente tem essa força no Brasil de uma empresa que todo mundo conhece, que é a Embraer, e são ex-engenheiros de lá que estão montando uma outra empresa de drones elétricos que vão ser utilizados para o setor do agro. E nesse caso, a gente precisava contar essa história, a gente precisava usar de aspectos como prova social. Poxa, quem é a liderança? Está vindo de uma das maiores empresas que tem reconhecimento global, né? Contar isso, contar da trajetória deles, o que eles já tinham feito como trajetória, né? Como autoridade, usar um dos pilares da persuasão, que é a autoridade, contar isso nesse ponto de contato para valorizar. Usar as imagens, né, e as fotos escolhidas a dedo com muito cuidado para contar a narrativa dessa marca. Essa marca se chama Moia Aero e recentemente eles até captaram $2 milhões depois do trabalho. Claro que tem todo o mérito deles, né, como profissionais incríveis que estão liderando esse projeto. Até uma curiosidade, assim, eu tinha visto uma palestra do Osiris Silva, né, que é o fundador da Embraer, há muitos anos atrás. Essa palestra me marcou muito porque ele falou o quanto que foi desafiador construir uma empresa como a Embraer, e ele conta, né, ele fala, poxa, era uma palestra até para jovens estudantes, era um daqueles grupos de estágio, assim, faz bastante tempo, e ele falou, a gente tem que construir a Apple, ele falava, né, a Apple no Brasil, a gente tem que criar a nossa Apple, a gente tem que ter a gente tem que sonhar grande, a gente tem que fazer as coisas acontecerem aqui, a gente tem essa força, a gente tem esse poder. E eu fiquei pensando, nossa, que incrível, né, ele construiu uma empresa de aviação que se tornou referência a nível global e de repente, anos depois a gente estava fazendo o projeto da Moia e ver agora que eles captaram e que eles estão saindo em vários sites e portais de fora do Brasil que tem um reconhecimento a nível internacional e a equipe nos escrever e falar, olha, o projeto de vocês nos ajudou, fez com que isso facilitasse todo o discurso, fez com que a gente fosse procurado. Isso é incrível, né? Porque não é só sobre você persuadir na comunicação, é também você viabilizar um projeto que pode fazer uma mudança para o país até, né? Falando da Moia, eles estão desenvolvendo um drone elétrico. Dentro do agro, muitas vezes todos aqueles aviões que voam para pulverizar, eles são pilotados por pessoas, acontecem acidentes, esse não vai ter pessoas, vai ser autônomo. Então tem até um viés assim de sustentabilidade, de respeito à vida, né, de cuidado. Então é muito incrível assim, saber que a gente usou da autoridade deles, usou dessa comunicação de storytelling também, né, trabalhou muito bem esses aspectos para que o novo site, a nova comunicação também refletisse tudo isso. Eu queria contar até um case, né, do quanto que, como eu falei, existem 7 pilares que o Cialdini, que é um psicólogo muito respeitado, né, internacionalmente, ele observou ao longo de muitos anos com pesquisas e com evidência científica, né, como levar o ser humano, como levar as pessoas ao sim, né, e a gente pode trazer isso muito para o marketing, para as vendas, foi utilizado muito na política para conquistar votos, né, mas aqui eu quero trazer para uma realidade de negócios mesmo, de vendas. E nós na Liden, né, que a empresa que eu fundei, que hoje é posicionada para inovação, tecnologia e nova economia, nós, por exemplo, fomos pioneiros em realizar a primeira pesquisa de branding no Brasil, né? Existia uma pesquisa de 10 anos atrás, da Interbrand, que é uma autoridade global, mas ninguém tinha feito uma pesquisa e a gente queria fazer essa pesquisa porque a gente queria justamente
mostrar para lideranças a importância do posicionamento de marca. O que foi super curioso foi que, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo a pesquisa, a gente estava reposicionando a Lidem com essa mensagem de inovação, pioneirismo, tecnologia, nova economia. E isso repercutiu em negócios para a empresa, literalmente, porque a gente passou a atrair clientes que estavam alinhados com esse conceito de inovação, tecnologia, digitalização e tudo mais. Então a gente viveu na pele as nossas próprias crenças, né? A gente passou por todas as etapas de compreender a comunicação, trabalhar o nosso propósito, trabalhar o posicionamento, trabalhar a identidade, trabalhar a nossa assertividade na mensagem, né? E aí a própria pesquisa, ela gerou muitos frutos de projetos incríveis de inovação, como por exemplo esse que eu citei da Moia Aero, que a gente fica muito feliz assim, de ver que a gente está fazendo um projeto e depois desse projeto a gente gerar ainda para o nosso cliente, trabalhando a persuasão dele, a comunicação dele, o posicionamento dele, vendas, né? Vendas no sentido dele captar recursos de investidores, porque é um projeto muito ambicioso, muito desafiador, que exige captação de recursos de investidores, né? Então, tá aí a prova de que se posicionar, né, se comunicar com assertividade é fundamental para gerar resultados financeiros, para elevar a percepção de valor. Então, o que eu queria deixar de mensagem com todo esse conteúdo que a gente trouxe aqui de comunicação, de propósito, de posicionamento, de identidade, é o quanto isso muda a realidade das empresas, né? A gente brinca muito com esse paralelo da embalagem, né? Não adianta nada você ter um produto incrível se você não tem uma embalagem, né? Uma comunicação para fora que vende esse produto, né? Se você tem uma empresa com um time, você precisa mostrar, você precisa vender, você precisa contar isso, favorecendo e gerando negócios. No final, construir marca, que é o trabalho de cuidar de uma marca, que aí é o branding, né? Que aí é um outro aspecto que tem muitos outros detalhes aí dentro da comunicação. No final do dia, o objetivo é elevar a percepção de valor da empresa, né? Criando equity através da marca, criando um valor intangível para essa marca. E se as empresas de tecnologia elas estão se preocupando tanto em investir no ativo intangível, que é, por exemplo, um software, por que elas não vão cuidar da marca em conjunto e fazer essa marca ser desejada, ser valiosa e as pessoas até se disponibilizarem a pagar mais por ela, porque elas sabem que aquela marca ela existe com um propósito e com uma entrega superior. E lembrar também que o trabalho de posicionamento ele é muito sobre esse pertencimento, né? Se você escolhe, por exemplo, pagar um tênis da Nike que pode ser mais caro, mas ele tem o logo da Nike lá, o embleminha, o significado daquele símbolo, não é só pagar mais caro por um tênis da Nike, é tudo que a Nike entrega de você eventualmente nem ser um esportista, nem ter a disciplina do fazer que a Nike vende, né, do just do it, do fazer, do ser atleta, do ser campeão, mas você compra porque você quer pertencer àquele lugar, você quer fazer parte daquele lugar. Então essa mensagem que eu quero deixar assim para quem está em posição de liderança, procurar pensar nesses valores, nessas crenças, como que você vai inspirar outras pessoas, você vai fazer projetos saírem do papel e conectar pessoas que acreditam no que você acredita. A nova economia, ela mudou muitos aspectos, assim, a gente vê empresas nascendo depois de uma comunidade, um produto que nasce depois de uma comunidade. Primeiro, isso é muito curioso, assim, que a gente está vendo até com influenciadores. Muitas vezes o influenciador ele é tão autêntico porque ele é uma pessoa, né? Um influencer que é diferente de uma empresa, de uma marca, porque é muito mais difícil você ter lá 50 pessoas, por exemplo, construindo uma unicidade de mensagem através de uma marca. O influencer, ele é ele lá. Ele é o jeito que ele fala, que ele se veste, que ele se porta, que ele faz as coisas com coerência ou não, enfim, com todos os acertos e erros, né? E a gente vê influencers aí, de repente, criando uma legião de fãs que seguem aquele cara porque se identificam. E amanhã esse cara tá abrindo uma empresa, né? Tá criando um produto no digital e esse produto tá vendendo em menos de 24 horas que nem água. A gente tem vários casos no Brasil
de influencers que nem tinham uma empresa, nem tinham um produto, mas ao mesmo tempo também que você tem outros com milhões de seguidores que também não venderam nada, mas tem aqueles que de fato são muito autênticos, muito coerentes, e quando criam um produto no digital, o produto vende assim, porque as pessoas querem fazer parte, elas querem o produto daquela pessoa, elas querem fazer parte do estilo de vida daquela pessoa. Então, posicionamento, marca tem muito do estilo de vida que você está querendo comprar. Você não compra a Apple só porque você quer um celular, você quer o estilo de vida que a Apple vende. Assim como a Nike, assim como, de repente, escolher um Uber, por exemplo, do que um táxi, né? Essas empresas da nova economia, elas estão criando novas categorias. O cara que usava o táxi não é o mesmo que usa o Uber hoje, né? Criou-se uma categoria, criou-se um espaço. E como cada vez mais na nova economia a gente tem muitas empresas sendo criadas, se você não conta a sua narrativa e não trabalha a marca desde o início, você não vai conseguir se destacar, porque você vai estar brigando com um monte de competidores ao seu redor. Então essa consciência ela é muito importante para quem quer se destacar e colher resultados, principalmente financeiros, de vendas, e atrair pessoas que estão conectadas com aquilo que você acredita. Então eu queria deixar aqui o convite, quem quiser saber mais sobre comunicação, posicionamento, marca, né? Essa ótica da presença e do posicionamento no digital, na nova economia, na tecnologia. A Liden produz muito conteúdo nesse sentido, então convido para acessar o site alidem.com, e também acessar a pesquisa, porque a pesquisa ela traz uma ótica de 335 líderes de empresas de tecnologia da nova economia, onde a gente fala da importância do posicionamento da marca, de considerar isso desde o início para que quem está aí na liderança de um negócio, é empreendedor ou é um gestor, ter essa consciência de trabalhar a marca desde o início, cuidar dela para que ela se torne um ativo de valor. Então lá nesse material gratuito, que foram aí 8 meses de dedicação para tirar ele do papel com vários outros parceiros do ecossistema da nova economia que apoiaram o projeto, eu convido para visitar, para ler um material bastante profundo e denso que pode te dar insights para a sua carreira, para o seu negócio.